Descubra como a microfisioterapia pode te ajudar a desbloquear sobrecargas físicas e emocionais. E hoje o programa Mulheres em Flow visita o espaço Viva Físio Pilates e eu converso com a fisioterapeuta responsável Larissa Nunes, que vai compartilhar dicas incríveis sobre essa técnica que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a melhorar a sua qualidade de vida. Então fica com a gente porque o nosso programa está incrível. Larissa, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço para falar dessa técnica que é relativamente nova, mas que vem conquistando os corações aí dos brasileiros, que é a microfisioterapia. É isso mesmo, eu que agradeço muito aqui a presença de vocês, a vinda de vocês aqui no nosso espaço e para falar dessa técnica, né, que vem surpreendendo a gente nos tratamentos positivamente, uma técnica de terapia integrativa, uma terapia manual, complementar, que vem lá da França. Ela surgiu em 1984 e ela chegou aqui no Brasil em 2004, meados de 2004. E ela foi desenvolvida por dois franceses, fisioterapeutas, osteopatas, Daniel Grosjean e Patrick Benini. E é uma técnica de terapia complementar que a gente trata através do toque, sobrecargas físicas e emocionais vividas ao longo da vida do paciente e que de alguma forma podem estar trazendo alguma dificuldade, alguma disfunção no corpo do paciente. Gente, que fantástico! E quais são as situações, né, os casos que a gente pode buscar a ajuda dessa técnica? A microfisioterapia, ela não tem contraindicação. Tá. Aliás, ela é indicada para todo e qualquer tipo de tratamento como uma terapia complementar. Então ela pode ser uma ferramenta a mais no tratamento do paciente para a gente entender quais são as causas emocionais por trás daquela disfunção. Basicamente a técnica ela trata através de um toque leve, sutil. A gente segue mapas corpóreos e nós vamos palpando o corpo do paciente com esse mesmo toque leve e sutil para que esse corpo, através da palpação, ele possa se autorregular. A microfisioterapia ela segue o mesmo princípio da homeopatia, que é o princípio da similitude, né, semelhante cura semelhante, e das doses homeopáticas do medicamento diluído, que é o toque leve, é o toque sutil. Então, uma vez que a gente encontra esse bloqueio no corpo do paciente, a gente, com esse mesmo toque, a gente estimula esse ponto para que a partir daí o corpo possa se autorregular. Nossa, gente, muito interessante. E dentro disso, então, Larissa, não tem uma... tô com uma dor nas costas, eu tô com uma dor no joelho, uma dor de cabeça, tudo pode ajudar? Tudo pode ajudar, porque a micro, ela é fantástica, ela traz esse olhar pra gente entender o indivíduo como um todo. A gente passa a olhar o paciente como um só, corpo e mente. Certo. O que acontece hoje nas terapias que não são complementares, elas olham muito só o segmento. Então, só a dor no braço, só o cotovelo. E a microfisioterapia, ela busca entender qual foi a causa primária para que aquela disfunção acontecesse no corpo do paciente. Então, ela tem indicação para a queixa do paciente. Então o paciente vem, qualquer queixa que ele venha, né, ele pode trazer a queixa dele, seja ela qual for, e nós vamos buscar através de uma palpação, seguindo os mapas corpóreos, qual é a relação que isso tem com a dor dele, com a queixa dele. É muito importante que a gente entenda que hoje em dia não dá mais para separar o corpo da mente. Sim, sim. Toda dor ela traz consigo uma questão emocional que precisa ser olhada e conduzida de perto. Muitas vezes o paciente ele é tratado só o joelho, só o ombro, só a coluna e a gente esquece de olhar qual é o fundo emocional disso. Exato. E se a gente não olhar para isso, para essa causa primária,
muitas vezes o tratamento acaba não sendo tão efetivo. Quando a gente consegue trazer essa unidade corpo e mente, trazer isso à consciência do paciente, é fantástico, porque é como se ele se iluminasse. E aí entra a importância desse tratamento multidisciplinar, né? Porque quando, e eu tiro por mim, tá, gente? Eu já passei por essa experiência. Já tive na vida muitas crises de ansiedade, né? E eu lembro que uma época que eu passava mas muito mal, assim, do nada eu tava andando, pum, caía. Aí eu fui pra onde, gente? Pro neuro. Meu Deus, fui desesperada pro neuro, eu chorava e não sei o que, fiz um monte de exames. Isso porque eu sou da área, né? Imagina isso. Aí, depois fiz tudo, obviamente não deu nada, né? Ele ainda brincou comigo assim, doutora, já pensou em fazer psicoterapia? Não. Você vê só, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, né? E eu saí de lá rindo, eu falei, olha só, né? Eu fui buscar um neuro, fui lá atrás, né? E não parei para olhar para dentro, que de fato eu podia estar, né? Muito acelerada e tudo mais, que eu precisava desse cuidado. E aí quando a gente fala de fazer uma psicoterapia, uma microfisioterapia, né, as terapias complementares. Eu também sou terapeuta floral, né, e eu adoro os florais, e a base é justamente essa, né, da gente fazer essa conexão corpo e mente, entender o que de fato traz, né, a doença, porque o nosso corpo ele acaba expressando de alguma forma. Expressa. O nosso corpo é uma válvula de escape, né? E as técnicas se complementam, porque a micro, ela trata via corpo. Então, a gente vai tratar questões corporais que foram afetadas por questões emocionais. Sim. E isso é muito importante, porque toda e qualquer sobrecarga emocional, ela traz repercussões fisiológicas para o corpo. Então, a gente ouve muito falar assim, mas isso é emocional. Sim. É emocional. Essa dor é emocional. É emocional, mas você não vai fazer nada não porque é emocional? Você deixa ela ali que é emocional? Então, a micro, ela vem com esse olhar. Vamos olhar para essa dor emocional que ninguém olha ou que poucas pessoas se atentam em olhar. Sim. Ela traz isso, esse olhar assim amplo, como todo, né? Sim. Pra gente entender o paciente como um todo. Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos diariamente dicas incríveis que vão ajudar você aí no seu dia a dia. E claro que se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, corre lá, porque você vai receber o nosso programa em primeira mão. Nós estamos esperando você. Eu costumo falar para os meus pacientes que a doença física é o resultado das nossas doenças emocionais não tratadas. Ou seja, quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma dor nas costas, quando você tem uma dor de barriga, você precisa buscar qual é a real causa, né? Dentro da psicoterapia, por exemplo, a gente fala muito de ansiedade, né? O paciente chega, doutora, eu tô muito ansiosa, o que eu preciso fazer? Então, na verdade, a ansiedade é medo diluído, ou seja, a emoção que antecede a ansiedade é o medo. Então a gente sempre tem que buscar essas causas, ok? E eu gosto de falar muito da importância do trabalho multidisciplinar. Quando a gente fala dessas doenças psicossomáticas, que daí elas podem aparecer na sua pele, no seu estômago, como dor de cabeça, como problemas físicos mesmo, sabe aqueles nozinhos que ficam aqui no nosso ombro? Tudo isso são resultados de algum mal-estar que a gente está lá internamente, tá? E aqui no programa hoje nós falamos sobre a microfisioterapia, que ajuda muito dentro desse processo, porque a microfisioterapia, ela trabalha a nossa memória celular, ela
maltrata essa memória celular. Ou seja, é de dentro para fora. Então, esse casamento da psicologia, que é um processo de autoconhecimento, que você vai se conectar com você e entender quais as suas dores, em parceria com a microfisioterapia, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, eu te convido a buscar profissionais que possam te ajudar dentro dessa caminhada. E lembre-se, se você não está conseguindo seguir sozinho e precisa de ajuda, busque essa ajuda. Isso não é ser fraco, muito pelo contrário, é encarar os seus problemas de frente. E nós ficamos aqui à sua disposição. Confira agora aos quadros com dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Olá, eu sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre violência doméstica, violência contra as mulheres, direito das mulheres, direito de família e sucessões. Bom, essa semana eu vou falar de uma conquista para nós mulheres. Bom, foi aprovada ontem, dia 1º de julho, uma proposta que foi levada no Senado para tipificar como crime a violência psicológica. Bom, nós advogadas, né, que atuamos nessa área do direito da mulher, é uma grande conquista. E para essas mulheres vítimas, porque provar essa violência sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil mesmo a gente fazer essa prova de que aquela mulher era vítima de violência psicológica. Porque a violência física, você faz um boletim de ocorrência, você faz um exame de corpo de delito, você tem marcas, né? A violência psicológica, ela te deixa marcas muito profundas, muito sérias, mas marcas que não são visíveis, né? Que é muito difícil a gente levar adiante, né? E ainda numa sociedade machista e patriarcal que normalmente o juiz acha que aquilo é bobeira, né? Que aquilo faz parte da vida e que não tem nenhuma implicação na vida daquela mulher. O que é a violência psicológica? De novo, vou explicar. Xingamentos, agressões, falta de autonomia, humilhação, ridicularização, não deixar ela fazer algumas coisas, não deixar ela ir em alguns lugares, não deixar ela fazer uma vida normal, ter amizades, boicotar o trabalho, fazer escândalo, tudo isso é violência psicológica. Mina a autoestima, mina a identidade emocional daquela mulher. E isso prejudica muito, né? E isso faz parte do ciclo de violência. Esses homens que cometerem esses crimes, eles podem ser condenados a pena de 6 meses a 2 anos. Então é uma conquista para as mulheres, é uma conquista para nós, advogadas da área, para poder defender e ajudar as nossas clientes, para que a gente faça um processo justo, né? E também vai ser colocada na Lei Maria da Penha para que a gente consiga as medidas protetivas, afastamento desses homens do lar conjugal, para que o processo continue, né, e se decidam outras questões patrimoniais, pensão, guarda de filhos, sem ele estar ali naquele ambiente conjugal. Bom, é isso, essa semana que vem tem mais, quem puder fique em casa, um beijo para todo mundo. Olá, eu sou a Fernanda Tatiana Rossi, neuropsicóloga, psicóloga e acupunturista. Hoje eu vim trazer um tema sobre autoestima. E eu pergunto, como está a sua autoestima hoje? Essa sensação e emoções da autoestima está muito relacionada ao nosso dia a dia, né? É a nossa essência, desde o nascimento até os nossos dias atuais. E é a forma como esse mundo nos vê e como nós somos críticas a nós mesmos. E precisamos entender um pouquinho, porque muitas vezes nós estamos com a autoestima tão baixa que ela se torna tudo muito negativa. A gente acha que nós estamos feios, que nós não somos adequados na vida social, a gente acha que a gente não tem amigos, a gente fica muito deslocados e a gente se sente muito sozinho. Só que nós precisamos saber que nós temos as nossas crenças, os nossos valores, e isso que a gente precisa resgatar.
né? E quando uma pessoa ela acaba estando numa autoestima mais elevada, ela consegue ver as coisas com mais clareza. Ela consegue resolver problemas melhores, ela consegue ter uma gama de amigos, ela consegue ver a maneira de vida de uma forma diferente. E é isso que nós precisamos fazer. Tem uma frase muito bacana do William Shakespeare que ele fala: plante flores ao seu jardim, não espere que alguém lhe traga flores. E é bem assim, e eu quero que você se cuida, quero que você veja o quanto de potencial que você tem, busca realizar os seus sonhos e desejos, porque nós, seres humanos, conseguimos realizar qualquer desejo. Se a nossa autoestima estiver bem elevada, parar um pouquinho de se preocupar com esse mundo externo e se preocupar com você mesmo. Afinal, você é a pessoa mais importante. Eu, como psicóloga e neuropsicóloga, eu falo sempre que nós temos 5 pilares em nossas vidas. São elas as fisiológicas, que é importantíssimo o nosso sono, a fome, os desejos. Nós temos o segundo, que é a segurança, que é a proteção, os cuidados básicos com você mesma. O social, que é o afeto, é você ir passear, é se cuidar, é fazer uma atividade física, não importa. Seja fazer uma caminhada, você já está cuidando de você. E a estima, que é o reconhecimento, né? É a autoconfiança, confia em você, sabe? Não tenha medos. O medo ele serve para uma segurança também, mas tenha essa empatia por você mesmo, tenha essa autoconfiança. E por último é a nossa realização pessoal, que é o crescimento, é o reconhecimento, mas faça isso por você. Se você quiser saber mais dicas, me segue nas redes sociais, tá? Meu Instagram é psicofernandarossi e assim eu vou trazendo bastante dicas para vocês, para que vocês fiquem sempre atentos. Gratidão por vocês nos estarem assistindo. Obrigada e até uma próxima. E as crianças, elas também podem fazer? Super, super indicado para criança. Inclusive, criança a gente trata uma vez só. Tá. Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente trata a criança a gente sabe que é reflexo do meio. Sim. Então, sempre que eu trato uma criança, eu peço para os pais virem se tratar. Porque não adianta a gente tratar a criança, Sim. né? Como a gente diz lá nos estudos do pessoal da micro, fala assim, a gente limpa o peixe, cuida do peixe e devolve ele na água suja. É isso. Então, quando a gente trata criança com a micro, a gente trata os pais, a gente chama os pais, porque a criança ela é o ambiente. E a gente olha, tem muito essa questão hoje da epigenética, né? A gente não fala mais na condição genética que você é condenado a ter, o que seu pai teve, o que sua mãe teve. Não, o ambiente ele é muito mais forte, muito mais influente do que a própria condição da genética. Então é preciso olhar para esse ambiente quando a gente trata a criança. E criança responde super bem ao tratamento, responde rápido, responde super bem. Geralmente a gente trata com uma sessão só. Muito legal. E a gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores. Eu acho importante você falar como funciona esse tratamento, né? Porque não são assim várias sessões, pelo que a gente conversou, numa sequência muito próxima, né? Como a microfisioterapia ela segue o princípio da homeopatia, a gente trata no máximo para a mesma queixa, no máximo com 3 a 4 sessões. E essas sessões elas são espaçadas de 30 a 60 dias. Tá. Por que isso? Porque a gente pede para ver, né, o corpo como ele vai reagindo. Esse espaço de tempo é muito importante para ver como é que o corpo reage. Então é um tratamento relativamente curto, mas espaçado, né? Tá. De 30, 40 até 60 dias. E é interessante porque essas respostas, esse tempo quem vai nos dar é o corpo. A gente segue as palpações das vias e tudo a gente vai perguntando para o corpo. E inclusive o tempo de retorno também. Sim, e aí eu acho que vai muito da individualidade de cada um também nessa resposta, né? Sim, tem pacientes que uma vez só já é suficiente, tem pacientes que com todo e qualquer tratamento precisam de mais sessões, mas
o importante, mais interessante de tudo, é que a micro nos faz refletir sobre a causa primária do que nos fragilizou, porque a gente vai acumulando. Então a gente precisa desse espaço de tempo para o corpo ir se libertando, para ir se limpando, vamos dizer assim. Sim, sim. E muitas vezes as pessoas têm aquela ideia que vai fazer qualquer tratamento, né? Eu vou lá, eu fiz uma vez e é isso, né? Já tem que resolver. E não é bem assim, né? Não é bem assim, porque o nosso corpo carrega memórias de uma vida inteira. Então, só para você ter ideia, na micro a gente trata memórias inclusive intraútero. Na micro, a gente orienta a mãe, a gestante, que tudo que a mamãe sente, o bebê sente, só que sem filtro. Então, toda aquela descarga emocional que a mãe sente, passa para o bebê, só que sem filtro. E isso reverbera para o bebê a vida inteira. Às vezes uma ansiedade, às vezes um medo que ele carrega ao longo de uma vida, ele não sabe de onde vem. Às vezes é de uma memória intraútero que a micro também ajuda a tratar. Então, essas memórias, elas vão sendo autorreguladas aos poucos, né? E aí a gente pode utilizar os florais, paralelo a isso, a acupuntura, a gente pode associar outros tratamentos, porque a terapia é complementar, é integrativa, então ela pode ser somada às outras coisas que você vem fazendo, não tirando também a responsabilidade do paciente, né? Claro, com certeza, é sempre válido a gente falar isso, né? O quanto ele também é responsável por essa conscientização, a gente é só uma via, né? Exatamente. E depois que ele encontra esse caminho, ele se ilumina. Na verdade, a gente acaba fazendo só dando assim o direcionamento, né, dando os pontos, e o caminho é ele que acaba percorrendo. Sim. Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos diariamente dicas incríveis que vão ajudar você aí no seu dia a dia. E claro que se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, corre lá, porque você vai receber o nosso programa em primeira mão. Nós estamos esperando você. Confira agora aos quadros com dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Oi pessoal, meu nome é Michele Fernandes do quadro Explicando Direito e hoje eu vou dar algumas dicas a respeito de informações que todo paciente tem o direito de obter. Vamos lá? Bom, todo paciente tem o direito de obter do seu médico, de forma clara e objetiva, as hipóteses diagnósticas que virão de um eventual tratamento que ele receberá, dos diagnósticos que serão realizados, o tratamento terapêutico, as ações terapêuticas e também de uma forma assim muito clara a questão toda em que ele pode ter efeitos colaterais desse tratamento. Já no caso de procedimentos invasivos, o paciente ele também tem o direito de saber se ele vai receber anestesia, que tipo de anestesia vai ser aplicada e de que forma essa anestesia vai gerar, se vai gerar algum efeito nele ou não e como pode ser minimizado. E a necessidade real dessa anestesia também, se eventualmente, se há realmente essa necessidade de utilização de anestesia nesse procedimento. Uma outra coisa importante também é de todas essas condutas e procedimentos, ele tem que saber quais os riscos que ele pode correr, as condutas indesejáveis que ele pode sofrer e de uma forma direta as causas e efeitos de todo esse tratamento. Com relação à medicação, uma coisa importante que precisa também ser informado sobre essa medicação, o que ele vai receber de medicação, tá? Se necessitará eventualmente de aplicação de transfusão de sangue, de repente em alguma cirurgia que ele venha receber, e a sorologia é importantíssimo também nessa situação, nessa circunstância. Ele precisa saber de todo esse desenvolvimento, ele tem que ter uma explicação completa e, se não houver, além de tudo, até a orientação de outros profissionais dessa área também. Eu sugeriria para você sempre pegar 2 ou 3 opiniões para que você possa ter uma medida ideal para
cada situação em que você vai viver, e falando de todos esses casos com todos esses profissionais, né, nessas três opiniões, que eles possam trazer todas essas circunstâncias para você tirar essas dúvidas, e na hora de você fazer um procedimento, principalmente hoje em dia que é muito comum procedimentos estéticos, né, que acabam sendo mais invasivos, e na própria cirurgia, numa necessidade de saúde, em que você vai ser acometido e vai necessitar desse tratamento, como você pode se utilizar. Bom, gente, gratidão pela sua audiência, obrigado pela paciência, e qualquer coisa, anote aqui as minhas redes sociais, entre em contato e eu tiro as suas dúvidas. Beijão e até a próxima! Você quer se tornar uma empreendedora de sucesso? É muito simples. Torne-se uma revendedora de acessórios e bijuterias da Saba Bag. Você sabe qual é o diferencial da Saba Bag? Você começa o seu negócio com um pequeno investimento e pode trocar 40% do seu mostruário. Algo inédito no mercado. Então, convido você a entrar em contato agora mesmo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar com um dos representantes da Saba Bag, porque uma mulher em flow é independente, inclusive financeiramente. Então, convido você a conquistar a sua autonomia agora mesmo. Acesse o QR Code que está aqui abaixo do nosso vídeo e mude a sua vida agora mesmo. E tem uma promoção incrível. Você adquirindo qualquer um dos kits Saba Bag, você recebe uma pulseira incrível e exclusiva de presente, além de receber todo o material de apoio para entregar os produtos para suas clientes, sacolinhas, saquinhos personalizados, uma bolsa personalizada. Então, tudo prontinho para você começar o seu negócio e fazer a diferença na sua vida. Convido você a tomar essa atitude agora. Acesse o QR Code e fale com uma representante. Você não pode ficar de fora de uma empresa tão incrível que foi pensada para você, mulher. Clarice, quais são os benefícios da microfisioterapia? Os benefícios dessa técnica são inúmeros. O paciente ele vai sentindo aos poucos. A primeira coisa que a gente relata, né, que os pacientes relatam depois da sessão, é assim, uma sensação de bem-estar. Então é muito comum pacientes que sofrem de insônia relatarem que dormem melhor, porque a gente trabalha em cima desses pontos de tensão, né? A gente trabalha liberando essas cicatrizes patológicas que a gente costuma falar na micro. Então o principal benefício que a gente nota imediatamente após a sessão é essa sensação de bem-estar e leveza. Gente, que demais, né? Porque assim, às vezes a gente vem tão pesado assim, aqui os ombrinhos, né? Isso. Eu vivo com os ombros aqui, gente, tudo isso aqui dói. Eu falo, meu Deus, como faz? Dá aquela puxada assim pra ver se volta pro lugar, né? Mas a micro, ela faz isso, assim, o principal benefício é essa sensação de leveza e bem-estar que ela traz no primeiro momento. Certo. E aí, como ela segue os princípios da homeopatia, a longo prazo, Sim. o paciente vai notando, fala, olha, de repente eu sentia isso, agora eu não tô mais sentindo. Então ele vai notando também, muito relacionado à queixa e ao sintoma que ele traz. Que ele traz, é muito interessante, né, gente? E agora que a gente, né, com essa história de pandemia que não acaba nunca, né, meu Deus do céu, que loucura! E as pessoas tendem a até buscar tratamentos que possam ser feitos à distância. No caso da microfisioterapia, é possível? A microfisioterapia, ela é um tratamento essencialmente que necessita de palpação de terapia manual. Tá. Então a gente não consegue fazer a micro à distância. Mas existem outras técnicas que a gente tem aqui na clínica, como o Theta Healing, a nova medicina germânica, a grade de lealdade familiar, que são técnicas de terapias integrativas que podem ser feitas à distância. E os benefícios também são muito interessantes. E a gente sempre fala, né, quando a gente associar as técnicas é muito
bom, porque o paciente, ele é um universo de possibilidades. Sim. Então, quando a gente associa, a gente vê a riqueza de benefícios que esse paciente pode trazer. E esse processo de autoconhecimento, eu acho que é fantástico, né? Fantástico. Você vai fazendo, faz uma coisa aqui, outra ali, você tem sites diferentes, é uma riqueza de informações, assim, E fantástica. o paciente, ele se ilumina. Sim. Né? É muito, assim, a gente nota a cara do paciente quando ele chega, antes da sessão da micro, e depois que ele vai embora, assim, ele está literalmente iluminado. Porque essa é a nossa função enquanto, né, você, psicóloga, eu fisioterapeuta, a gente, na verdade, a nossa função, como diria um professor meu, é iluminar o caminho do paciente. É isso mesmo, com certeza. E é importante falar também que por mais que seja uma técnica que você faça, né, de forma presencial, gente, tem todos os cuidados, né, todo o processo de higienização, então não precisa ficar com medo. Não, de forma nenhuma, a gente higieniza toda a sala antes do atendimento, depois do atendimento. Os nossos atendimentos são realizados com máscara, a gente usa face shield, então a gente está super equipado para esse novo momento, Exatamente. né? O que a gente não pode é se abandonar. É isso mesmo, se abandonar. Esse autocuidado é muito importante, cuidar da nossa saúde, né? Muito, porque a gente precisa estar bem para cuidar de tudo que está à nossa volta. Aquela história do avião, né? Primeiro a gente põe a máscara na gente para depois pôr no outro. Se a gente não estiver bem, o que está em volta também não vai estar. E a gente reflete o nosso interior, né? Ele vai refletindo. Sim. Então a forma como você tá, a forma como você se sente, reflete no seu exterior. E aí a gente precisa estar bem para trazer coisas boas para o nosso campo, para a nossa vida. Com certeza. E compartilha com a gente quais os serviços que você tem aqui na clínica. Aqui nós temos RPG, pilates, acupuntura, theta healing, nós temos a terapia crânio-sacral, a microfisioterapia, a leitura biológica, e nós estamos trazendo outras novidades aí. Mais para frente a gente vai compartilhando nas nossas redes sociais, que é Viva Fisio Pilates 7. Gente, que demais! Tem várias aí que eu não conheço, né? Dá muito programa, né, gente? Pode contar comigo. Dá muito programa e dá muito quadro também, adorei! Muito bom! Eu gostaria muito, Larissa, de te agradecer por você nos receber aqui, né? Por todo o carinho e... Porque é uma delícia, né, gente? A gente vem conhecer um espaço, agora a gente vai fazer um tour por aqui também, então vocês vão conhecer as salas, vão entender os serviços que eles prestam aqui. Então isso eu acho que é muito legal, né? A gente levar de fato espaços que fazem sentido, né? Que faz um trabalho com propósito, que eu acho que essa é a grande diferença, é o que você falou, ajudar a iluminar o caminho dos nossos pacientes. Quer coisa mais bonita que isso? Não tem, né? Não tem, né? É uma missão, né? Com certeza. Então, gratidão aí pela sua contribuição com a gente. Obrigada, estou aqui à disposição, precisando. Só vem visitar a gente aqui. O espaço aqui foi todo preparado com muito amor e carinho. Tem muito amor aqui. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e por tudo que eu ponho à mão. Então aqui tem muito amor nesse lugar e vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigada, é notável. Gratidão aí pela sua audiência e eu espero você na próxima semana. Um beijo no coração, porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flow.
sobrecargas físicas e as suas sobrecargas físicas e emocionais, a desbloquear as suas sobrecargas, te ajudar a desbloquear suas sobrecargas. Hoje o Mulheres em Flow está visitando a clínica Viva, como a microfisioterapia pode te ajudar a desbloquear sobrecarga. Gente, isso não é de Deus, não. Hoje o Mulheres em Flow visita a clínica Viva Fisiopilates. Tem pirata aqui também, tem pirata. Te ajudar a desbloquear Hoje o programa Mulheres em Flow visita o espaço Viva Fisiopilates. E ela que é fisioterapeuta e vai compartilhar tudo sobre essa técnica. Onde foi com a fisioterapeuta Pode começar? Podemos, né? Ela veio pra cá ela foi desenvolvida... Gente, e agora? Pra falar de uma técnica agora foi nos tratamentos de fisioterapia. Tá tudo certo aí, o cabelo tudo bem. Todo tratamento terapêutico, tratamento. Bom, clara e objetiva, mas eu já falei de forma clara e objetiva, então não falo de novo. Muito obrigada mais uma vez pelas suas... Oh, caramba, obrigada, gratidão, vamos lá. Se você ainda não acompanha o nosso programa em nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos diariamente dicas incríveis que vão ajudar você aí no seu dia a dia. E claro que se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, corre lá, porque você vai receber o nosso programa em primeira mão. Nós estamos esperando você.